versículo 16. Gálatas 5:16. O tema da campanha é cura e libertar. Aí muitos dizem assim: eu preciso de uma cura, eu preciso de uma libertação, eu preciso de viver o sobrenatural de Deus, eu preciso de viver algo extraordinário, mas não entende a raiz do problema, a raiz. Por que muitos não são curados? Por que muitos não são libertos verdadeiramente? Porque existe uma raiz. Toda situação tem um começo, sim ou não? Então, se não limpar, se não ir lá na raiz, por que tem pessoas que ela vai crescendo espiritualmente, segundo os olhos do homem, mas ainda carrega algo, ainda precisa libertar algo, ainda precisa soltar algo? Por que não vive a plenitude de Deus? Porque tem que estar toda hora se limpando através da palavra de Deus. A Bíblia diz que só de ouvir as minhas palavras já estás limpo. Por que muitos não conseguem operar? Diga assim, ó, aprenda uma coisa. A Bíblia diz que para todos nós Deus deu uma medida de quê? Quem tem fé aqui? Todos nós tem. Aprenda outra coisa. A fé não nega a realidade do que estamos vivendo. Qualquer situação que você estiver enfrentando, a fé não nega a realidade. Porém, se eu e você se manifestar em fé através da paz, aí sim, aquela situação muda. Aí muitos dizem assim: eu estou sem fé para viver isso. Não, a fé vai te mostrar a realidade de toda a situação que você está atravessando. Porém, quando você mostra para aquela situação a tua fé em Deus, é onde as coisas começam a mudar. Aí muitos dizem assim: eu tenho fé, mas não está mudando nada. Claro, você não entendeu ainda. A fé revela a realidade. A fé não apaga, não oculta a realidade de tudo que nós enfrentamos. Negativo. A fé deixa claro o que está verdadeiramente acontecendo. E a clareza da fé abre o meu e o teu entendimento para se mover através da paz. Espera aí, é claro para mim, eu tenho fé, é claro que eu estou atravessando esta causa, mas eu preciso de uma palavra. E eu vou me mover em cima desta palavra. Então veja bem, todos têm fé, mas o segredo é o que estão fazendo com a sua fé. E onde está o risco, o perigo? Muitas das vezes, homem ouvindo homem, e não consegue ouvir ao Senhor. A Bíblia vai dizer que sem fé é impossível agradar ao homem. Sim ou não? Não, sem fé é impossível agradar a quem? Então, quando nós apresentamos a nossa fé ao Senhor, chamamos a atenção de quem? De Deus. E quando chamamos a atenção de Deus, Ele libera direções. Então, coloca algo no teu coração. Só quem pode impedir a realidade do que Deus tem para mim e para você, somos nós mesmos. Se nos distanciarmos de ouvir e praticar o quê? Palavra. Não só ouvir, eu vou dizer muito além. A ficar disposto a manusear, praticar, a chamar a existência da palavra o tempo todo. Aí hoje o tema é cura e libertação. Aí muitos acham assim: a cura é a pessoa que está enferma. A libertação é a pessoa que está possessa de demônios. Não somente. Olha o que vai dizer no livro de Gálatas 5:16. O título vai dizer: as obras da carne e o fruto do ex. Digo, porém, andai em, e não cumprireis a concupiscência do quê? Concupiscência é o mesmo que o prazer. Se eu andar no Espírito, eu vou abandonar o prazer da carne. A carne não vai falar mais alto. A carne vai submeter à vontade do Espírito. Olha que Espírito que está falando ali. Do Espírito de quem? De Deus. O Espírito na Bíblia com E maiúsculo é o Espírito Santo de quem? Aí muitas vezes a pessoa está bem louvando, curando, pregando, se movendo nos dons, mas existe algo ainda que a palavra de Deus precisa penetrar para que essa pessoa seja verdadeira, para que essa pessoa seja liberta, verdadeira. É aí onde Deus trabalha no profundo, daqueles que permite Deus trabalhar. Tudo que eu e você precisamos é somente da palavra que vem de Deus, da palavra que vem do Espírito Santo de. Se eu e você se mover, andar por uma palavra
por uma confirmação que vem de Deus e colocar nossa fé em prática, tudo muda. Tudo muda. Mas eu e você, humanamente falando, muitas das vezes queremos entender a respeito de tudo. Só que esquecemos que Deus é o Criador de todas as, e Ele sabe o porquê de todas as coisas na minha e na tua vida. Aí pessoas inflamam a fé, paralisa a fé. Ah não está acontecendo segundo a minha vontade, então Deus não está comigo. A fé traz a realidade. A fé não nega a realidade do que enfrentamos, do que estamos vivendo. Porém, se andar pela fé e pela palavra, o Senhor revela direções, palavras, que vai trazer mudanças. Olha só. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis os desejos, a concupiscência, o prazer da carne. Próximo, 17. Porque a carne cobiça contra o quê? E o espírito contra a carne. Olha lá. E esses opõem-se um ao outro, para que não façais o quê? Ou seja, eu estou orando, buscando e não estou entendendo nada. Porque uma hora está no espírito e outra hora está se movendo na... Vou dar um exemplo rápido e objetivo. Quando a pessoa reclama, murmura, ela está agindo no quê? Mas ela não está no espírito. Quando a pessoa fica toda hora falando de coisas negativas, ela está no quê? Está no quê? Ah não, mas o que eu estou vivendo é inevitável não pensar. É aí onde Deus quer ensinar eu e você. Naquela hora, liberar palavras proféticas. Naquela hora eu e você devemos profetizar, usar o que Deus nos deu. A palavra dele. É você olhar para o negativo e começar a profetizar. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se es. E aí o espiritual, que se diz espiritual, ele não vai entender nunca. Por quê? Porque ele sempre vai querer na hora dele. Do jeito, não é assim que Deus trabalha. Manda quem pode, obedece quem tem o quê? Ele manda, nós obedecemos. Mas ele nunca vai conduzir eu e você, se não for através da sua pá. Vai penetrar no pecado? Vai. Tem pessoas que ela tem práticas pecaminosas, mesmo trilhando o caminho do reino de, mesmo na obra. Mas tem algo que ela precisa ser limpa, ela precisa ser curada. Ah não, mas já é o pastor, o apóstolo, e daí? Está na terra. Toda hora tem que nascer de, senão permanece a carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. A mesma coisa, vou te dar um exemplo, algo que o Senhor confirmou a mensagem, e um testemunho que eu recebi da pastora de Minas hoje para mim poder ouvir. Apóstolo, ouve esse testemunho. Um pastor foi diagnosticado com câncer. Ele não aceitou. A fé dele não aceitou o diagnóstico. E o que ele fez? Ele falou, eu estou cu. Isso é loucura para quem ouve, sim ou não? Tem pessoas que já vai se entregando. Ó, a palavra é derrota. Ai, derrotou, acabou. Acabou. Para quem vai lutar se você já entregou os pontos? O que ele fez? Ele se levantou em fé. E Deus falava com ele. E ele sempre via uma palavra que ele já tinha ministrado, que ele já tinha ouvido. E aí ele pegava aquela palavra e começava a libertar. Não, o que eu falar é o que eu vou viver. Eu estou curado, eu estou curado, eu estou curado. Eu estou curado. E tem pessoas que não estão entendendo. Eu estou curado, eu estou curado. O que eu falar é o que eu vou viver. Eu estou curado, eu estou curado. Quem está entendendo? Aquilo que você falar é o que você vai viver. Só que não esqueça, estamos na terra. E vai vir forças fortes para tentar matar, paralisar a sua fé. Por que Deus permite situações sobrevir sobre os seus servos? Para que haja um testemunho. Por que tem situações que Deus permite? Que Ele quer saber onde está a minha e a tua fé. O que eu aprendi? Ela me mandou, eu falei, apóstolo, quando o senhor pudesse, eu ouvo. Eu passei a tarde em oração. E aí eu senti o Senhor falou assim, pega lá e abre lá esse vídeo. E aí eu vendo o testemunho, é o pai de uma obreira lá de Minas, uma obreira nova. É pastor em Santos. E aí, a maneira que ele se movia, eu falei, meu Deus, a mesma maneira. Então, não é só eu que sou louco, não. Ele falava assim,
Eu não aceito só pregar a palavra e não trazer o poder dela manifestada. Eu falei, achei que só era eu, pensava assim. Eu falei, ainda tem mais uns 1 milhões aí, tem bilhões aí que não se curvaram somente a mim, só de ouvir, quem está entendendo? E aí, mediante a entrevistada, era um podcast, mediante a entrevistada, a moça também falou assim, falou o nome dele, eu não me recordo agora, Álvaro. O escolhido não tem escolha. Eu falei, peraí, mas essa fala aí o Senhor me deu para ela também. Mas a mulher estava falando, entrevistando, foi uma mulher que foi curada de um câncer maligno. Só que quando chegava diante dos médicos, ela falava o quê? Eu estou cu. Não estou entendendo, eu não sei o que você entrou aqui hoje, eu não sei. Conforme ela foi liberando palavras, ele foi liberando palavras, as coisas foram se movendo nas regiões celestes. Assim será na tua vida, quem está entendendo? Não negligenciou os médicos, chegou diante dos médicos, falou, pode fazer o exame, mas eu quero que o senhor repita, porque eu sei que Deus me curou. E quando fez os exames foi confrontado verdadeiramente, um constava que tinha, outro constava que não tinha mais. Quem está entendendo? O que é aquilo? Verdadeiramente a fé na prática. É o exercício da fé, é andar no Espírito. Deixa eu te falar, serve para cura e para todas as outras áreas da nossa vida. Quem está entendendo? Mas não é só falar que é espiritual. Você tem que se mover no campo espiritual, você tem que se lançar. E tem que crer. Crie, a Bíblia diz, por isso falei. Eu só falo quando eu creio. Se eu creio, segundo a Bíblia, eu creio e eu falo. E eu vou viver o que eu estou falando. De verdade, o Senhor me trouxe essa mensagem e falou assim, por que muitos não andam nesse nível de fé? Porque tem pecados ocultos ainda, que precisa se rever. Práticas ocultas, é o que eu já ministrei algumas vezes pelo Espírito, sempre. É fácil diagnosticar o que está no mundo, que está nas práticas pecaminosas. E quem está dentro? A Bíblia diz, aquele que acha que está de pé, vigie para que não caia. E qual é a chave? Muitas vezes achar que está de pé, que já sabe de todas as... E tem coisas tão simples e ao mesmo tempo extraordinárias de Deus, que não consegue praticar. Por quê? Autoconfiança. Eu já sei, estou salvo, estou liberto, estou curado. Só que uma palavra de Jesus se cumpre na minha, na tua vida todos os dias. Cada um segundo o teu nível de quê? De fé. Jesus falou, no mundo tereis aflições. Cada um vai passar pelas aflições que suporta.